Sempre tenha uma curiosidade pelo sagrado. Albert Einstein. Em 1917, 3 crianças portuguesas de Fátima, Portugal, afirmaram que a Virgem Maria aparecera para elas. Ela revelou 3 segredos. Predições sobre o destino do mundo. E todas se realizaram. Fátima. Fátima, Portugal, 13 de outubro de 1917. Nossa Senhora disse que faria um milagre que todos veriam. Veio uma chuva muito forte. Ficou tudo molhado de água. As pessoas tiveram medo. Em 1917, quando o mundo se envolveu na Primeira Guerra Mundial, a Santa Mãe apareceu exatamente aqui, para 3 crianças, Lúcia dos Santos e seus 2 primos, Francisco e Jacinta Marto. Lúcia tinha 10 anos, Francisco 9 e Jacinta 6. Em 1916, para começar, o anjo deveria surgir. E isso aconteceu 3 vezes. O anjo lhes pediu para rezar muito e disse que ele era o anjo da paz. A mensagem do anjo foi: Deus existe, Deus é bom. Deus está ofendido com os pecados da humanidade. E devemos adorar a Deus profundamente. Devemos fazer penitência pela conversão dos pecadores. 13 de maio de 1917. A primeira aparição de Nossa Senhora se deu em 13 de maio de 1917. Eles estavam no alto de um monte. E de repente viram um clarão. Acharam que fosse um raio. Descendo o monte, fica a Cova da Íria ou Gruta da Paz, onde eles viram uma linda senhora numa aura de luz. Ela lhes disse para rezarem todos os dias o rosário. E então Nossa Senhora lhes disse: estão dispostos a oferecer a Deus
todos os sacrifícios, todos os sofrimentos que ele lhes mandar como ato de reparação pela conversão dos pecadores? Sim, estamos. Ela começou a ascender serenamente em direção ao leste, até desaparecer na vastidão do espaço. Lúcia fez Jacinta e Francisco prometerem não contar a ninguém, porque temia que ninguém acreditasse que seriam punidos por inventar coisas. Mamãe, mamãe, mamãe! Hoje lá no alto do monte eu vi a Nossa Senhora e ela prometeu que vamos para o céu. Quando chegou em casa, Jacinta contou à mãe que tinha visto Nossa Senhora. Lúcia ficou muito brava com Jacinta, que se ajoelhou e disse: "Por favor, perdoe-me, Lúcia. Não vou contar de novo." Não vou contar para mais ninguém. O fenômeno de Fátima provocou diferentes reações de políticos e mesmo de pessoas de dentro da igreja. Eles não acreditavam que aquilo acontecera e que era algo divino. Os políticos tinham medo. Pensavam que era algo que a igreja criara como uma reação à situação política da época. Os padres não os mandaram embora porque não queriam problema com o governo. Ficaram de boca fechada. Mas para aqueles humildes e devotos portugueses, a fé era o centro da vida. E se a Mãe de Deus aparecia na cova da Íria, era para lá que eles iriam. Não podem ir até lá. As crianças foram entrevistadas muitas vezes e pressionadas para que confessassem que aquilo que acontecia não era verdade, que estavam mentindo. Ela não podia falar porque havia coisas proibidas, que eram os segredos. Prenda-os! Lúcia não revelou todos os segredos de imediato porque seguia as instruções de Nossa Senhora. Elas foram presas mais tarde, em agosto, pelas autoridades de Ourém. Começaram a assustá-las, mostraram um tacho de azeite e disseram: "A Jacinta já foi frita e vocês também serão se não contarem." Não vimos Nossa Senhora, era o que sempre diziam. Já é tarde demais para ela. Agora é ele. Eles sofreram muito quando foram para a prisão. Eram crianças tão pequenas, tão novas. Ele finalmente as deixou voltar para casa, viu que não adiantava. O padre da paróquia disse: "Sabe, isso pode ser coisa do demônio." Diziam que estavam influenciadas pelo demônio. E ela respondeu para o pai e para a mãe: "Não, dizem que o demônio é tão feio e ela era uma senhora tão bonita." Ave Maria. Essas crianças eram humildes, eram pessoas simples e receberam aquela mensagem em seus corações. Ave Maria, cheia de graça. As pessoas esperam que as crianças sejam inocentes, telas em branco. As crianças visionárias têm a característica de serem devotas desde muito cedo. Simples, incapazes de manter uma farsa por um período longo diante de um interrogatório extenso. Dignas de serem portadoras de uma revelação especial da Virgem. E, nesse sentido, os 3 videntes de Fátima correspondem ao perfil. Por isso, almas boas e simples são as pessoas mais adequadas para isso. Porque elas não vão editar, não vão adicionar nada. E não terão medo de dizer o que aconteceu. Foto tirada durante a aparição de 13 de setembro. Pessoas sofisticadas começariam a questionar Deus. Professores de faculdade não têm revelações. Eles procurariam alguma terapia, tratamento, fariam alguma coisa nada criativa. Eles entenderam a mensagem claramente, com simplicidade, e foi assim que a relataram. Qualquer um seria capaz de entender a mensagem e sua importância. Acho que esse é um dos motivos que leva Deus a escolher crianças.
Quinta aparição, 13 de setembro de 1917. Aí começou a cair o que pareciam flores. Eles esticavam as mãos para apanhá-las, mas elas desapareciam. A minha avó estava lá naquele dia e ela lembra que viu pétalas de flores caindo. As pessoas iam pegá-las, mas na verdade não conseguiam. Foi uma maravilha. Sexta aparição, 13 de outubro de 1917. Estima-se que a multidão era de 60 a 100 mil pessoas. Quando entramos na gruta, vi que soldados tentavam nos impedir de entrar na gruta. Tudo estava molhado. Havia muita água e uns 10 centímetros de lama no chão. Eu estava a, digamos, 20 ou 30 metros das crianças e da árvore. Por volta do meio-dia, eles notaram uma mudança na atmosfera. Eles viram que algo diferente estava acontecendo. Lúcia gritou, olhem para o céu. E foi quando o milagre do sol teve início. Começou a girar. O sol começou a se partir. Começou a rolar, a dançar de um lugar para outro e... Então vimos o sol vir em nossa direção, em direção da árvore. E vimos o sol vir bem para cima da árvore. E depois de cerca de 1 minuto, o sol começou a voltar exatamente do jeito que tinha vindo. Graças ao Senhor, Todos começaram a gritar, a chorar. Alguns começaram a se confessar. Minha mãe me abraçou, me apertou e começou a gritar que era o fim do mundo. O vento começou a soprar muito forte. Mas o chão estava seco como este piso aqui. E nossas roupas também secaram completamente. Estavam limpas como se tivessem saído da lavanderia. Não consigo esquecer esse dia. Foi um milagre, um verdadeiro milagre. A igreja foi quem se mostrou mais crítica na hora de determinar. Foi um milagre ou não? O processo de aprovação certamente é rigoroso. Mesmo após aquele grande milagre, mais 13 anos se passariam antes que o bispo de Leiria, Fátima, emitisse um decreto formal dizendo que a mensagem de Fátima era verdadeira. Disseram algo realmente aconteceu lá e não há explicação, então deve ser algo vindo de Deus. Com isso, a fé renasceu em todo o país, em Portugal todo. Efetivamente, a igreja se esforça muito para preservar sua credibilidade quando se trata de milagres. Mas isso não significa que todos os outros casos não aprovados não sejam milagres. Eles podem acontecer com muita frequência, mas é preciso uma razão para prová-los e provar cientificamente. Inclusive, eu conheço uma senhora que morava em Leiria, que foi curada porque rezava uma novena para Jacinta. E no último dia da novena, ela disse: Jacinta, estamos no último dia, não sinto nada. Acho que não melhorei nada. E eu vi uma voz que disse: levante-se, pois é capaz, porque ela estava de cama há muito tempo. Levante-se, pois é capaz. E ela hesitou, mas ouviu de novo: levanta-se que é capaz. Então ela levantou e começou a andar.
Para admirados, foi um grande milagre. As aparições em Fátima ocorreram no ano de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. Foi o ano em que aconteceu a Revolução Russa. O contexto das aparições em Fátima era de um grande deslocamento cultural. Uma guerra mundial acontecia. Doenças começavam a se espalhar, a existência era difícil, a vida era dura. E havia incertezas políticas, incertezas militares. A guerra mundial começou. Até agora, mais de 1 milhão de homens morreram. Somente na Batalha de Verdun, o número de mortos ou feridos chegou a 900 mil. Mas as perdas foram divididas. E quem vem para esse mundo? Maria, a Mãe de Deus. A mensagem de Fátima se deu aqui, neste pequeno lugar da Europa Ocidental, mas é patrimônio mundial. A mensagem de Fátima se resume em 2 palavras: prece e penitência. Devemos adorar a Deus profundamente e fazer penitência pela conversão dos pecadores. Em Fátima, Nossa Senhora nos pediu para rezar, especialmente o rosário. E rezar pela conversão dos pecadores, porque Deus estava ofendido. É pela oração que consolamos a Deus. Nota-se que essa mensagem que Nossa Senhora trouxe não era apenas para as crianças, não só para aquela época, mas era para todo mundo e para todas as épocas. A Santa Mãe estava chamando todos a rezar, e a oração que ela queria, acima de todas, era o rosário. O rosário é algo fascinante, do ponto de vista histórico, mas também antropológico. A maioria das religiões do mundo tem rosários. Esses colares de contas são comuns aos budistas, aos hindus, aos muçulmanos. E o rosário, segundo Monsenhor Romano Guardini, o teólogo bíblico, é um jardim de rosas, um roseiral. Assim, no meio de uma vida confusa e agitada, você pode pegar esse colar de contas e se refugiar da confusão ao seu redor num pequeno jardim e rezar em honra da Santa Mãe. O rosário é um ato repetitivo. Basicamente, o rosário faz o mesmo que o mantra da meditação. Repetem-se as mesmas palavras mentalmente. Quando as pessoas se envolvem numa prática como a meditação ou a oração, quando se concentram em algo, elas ativam uma parte do cérebro chamada lobo frontal localizada atrás da testa. E essa parte do cérebro é ativada sempre que voltamos a atenção a algo. Quando você se concentra em algo, você faz 2 coisas. Uma é que você se concentra na coisa em si, mas também exclui todas as outras informações que entram em seu cérebro, ajudando a aprofundar a concentração. Outra parte do cérebro, chamada lobo parietal, localizado na parte posterior do cérebro, recebe nossas informações sensoriais e nos fornece uma noção de nós mesmos, uma representação tridimensional de quem somos, como existimos no mundo, como nos relacionamos com os outros e assim por diante. Então, a hipótese é de que, se a pessoa está engajada numa prática como a meditação ou a oração e perde sua noção de individualidade, podemos esperar ver uma diminuição da atividade nessa parte do cérebro.
E é exatamente o que vemos nas tomografias cerebrais de freiras franciscanas e budistas. Temos duas aparições muito famosas, a de Salete e a de Fátima, que envolvem segredos. Em ambos os casos, as crianças visionárias afirmaram que Maria lhes dissera algo que não podiam revelar. E as pessoas as perseguiram tentando descobrir o que Maria disse que era tão secreto. Padre, faça essa criança revelar seu segredo. Vamos, Lúcia. Conte para nós. Pode ir para o inferno se disser mentiras. Se o senhor diz que quem mente vai para o inferno, então estou salva, porque estou dizendo a verdade. Foi isso que eu vi e que Nossa Senhora me disse. Nossa Senhora disse para não revelarmos os segredos a ninguém. Mas se quiser, posso ir até ela e lhe pedir permissão para revelá-los. Francisco e Jacinta sabiam que não viveriam muito, porque Nossa Senhora lhes disse quando perguntaram: a senhora vai nos levar para o céu? E ela disse: sim, eu virei para levá-los para o céu. Francisco e Jacinta irão antes, mas Lúcia ficará mais, porque precisa ficar aqui e promover a devoção ao Imaculado Coração de Maria por todo o mundo. E, de fato, Francisco e Jacinta morreram pouco depois das aparições. Morreram de doenças, pneumonia e bronquite, e sofreram durante 2, 3 anos antes de morrerem. Lúcia tinha uma responsabilidade maior que a das outras crianças, já que as outras morreram muito novas. Não puderam fazer muito para espalhar a mensagem pelo mundo, e essa foi a verdadeira tarefa de Lúcia. Então o bispo pediu que Lúcia escrevesse todas as suas memórias. E ela escreveu suas primeiras memórias em 1935. Eram experiências muito íntimas que eram difíceis para ela compartilhar. Os bispos mostraram as memórias ao cônego Galamba. Depois disso... E ele disse: Lúcia não contou tudo. Ordene-lhe que conte tudo. E ela escreveu suas segundas memórias em novembro de 1937. O bispo me escreveu explicando que o Dr. Galamba examinou meus escritos e ordenou que eu registrasse tudo que pudesse lembrar sobre Jacinta para uma nova edição que querem publicar. Essa ordem invadiu o centro da minha alma como um raio de luz, dizendo-me que chegara o momento de revelar as 2 primeiras partes do segredo. Carta de Lúcia ao Padre Gonzales, agosto de 1941. Então, a própria Lúcia disse diante do bispo e do Dr. Galamba: agora eu escreverei tudo, tudo mesmo. Qual é o segredo? Parece-me que posso revelá-lo, já que recebi permissão divina para fazê-lo. Bem, o segredo é composto de 3 partes diferentes, 2 das quais revelarei agora. A primeira parte é a visão do inferno. Nossa Senhora nos mostrou um grande mar de fogo que parecia estar sob a terra. Mergulhadas nesse fogo, havia almas humanas, todas enegrecidas ou avermelhadas. Primeiro segredo. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e repulsivas de animais desconhecidos. Gritos e gemidos de dor e desespero nos horrorizaram e fizeram tremer de medo. Essa visão durou apenas um instante. Somos profundamente gratos à nossa Mãe Celestial, que já nos preparara, na primeira aparição, ao prometer que nos levaria para o céu. De outra maneira, acho que teríamos morrido de medo e terror. A Santa Mãe disse que Deus queria que seu Imaculado Coração fosse venerado no mundo, para salvar as almas que se perderam no inferno. Pouco depois, erguemos nossos olhos para Nossa Senhora, que disse com bondade e tristeza: vocês viram o inferno.
Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvá-las, Deus deseja estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu digo, muitas almas serão salvas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não pararem de ofender a Deus, uma outra, ainda pior, começará no reinado de Pio XI. Ela falava da Guerra Mundial. Quando virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saibam que é o grande sinal dado por Deus de que vai castigar o mundo por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e o Santo Padre. Em 1938, pouco antes dos nazistas invadirem a Polônia, começou a Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que quando era criança, em 1938, eu vi o brilho da aurora boreal que chegou até Nova Jersey. Em grande parte do mundo, a luz foi espetacular. Era o sinal de que começaria a Segunda Guerra Mundial. Esse alerta significa que se não fizermos penitência e não rezarmos, a guerra chegará para causar enormes desastres. Und dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, sind ihr mir verantwortlich, denn in euch liegt die Zukunft der Nation und des Deutschen Reichs. Segundo segredo. Para evitar isso, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração. Se atenderem meus pedidos, a Rússia se converterá e terá paz. Se não, espalharão seus erros pelo mundo, provocando guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão torturados e o Santo Padre sofrerá muito, e várias nações serão aniquiladas. Ela chegou até dizer que se a decadência espiritual continuasse e acelerasse, a guerra resultaria na aniquilação de nações. E isso em 1917, antes que se imaginasse a possibilidade de nações serem aniquiladas por meio da bomba nuclear, da guerra biológica, tipos de destruição que passaram a existir depois. Os bolcheviques logo atacaram as igrejas da Rússia, pois a religião não tem lugar no novo credo comunista. Segundo o comunismo, a religião é o ópio do povo. Ela disse: o mal nascerá na Rússia e espalhará seus erros pelo mundo. Sabemos que esse mal é o comunismo, que espalhou o ateísmo, espalhou perseguições e guerras. Chamavam de libertação, mas escravizaram muitos povos. Nesses mesmos 6 meses em que Nossa Senhora aparecia em Fátima, Lenin saiu da Alemanha num trem, voltou à Rússia e passou a trabalhar para levar os comunistas ao poder. Os bolcheviques invadiram o Palácio de Inverno do czar e tomaram o governo. A Rússia pressionou toda a União Soviética para que dominassem todo mundo com seu ateísmo, excluindo totalmente Deus da sociedade e o substituindo pelo poder e a autoridade do governo. No final, meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrará a minha Rússia, que será convertida, e será concedido ao mundo um período de paz. Ela desejava poder se comunicar com o Papa e pedir ao Papa que consagrasse a Rússia. A consagração da Rússia, na verdade, significava pedir a Nossa Senhora que velasse pela Rússia, intercedesse especialmente pelo destino dessa nação. Ela disse: o mal vai se espalhar se as pessoas não rezarem e não fizerem penitência. E, obviamente, não fizemos o bastante. O mal se espalhou muito rápido até o ponto de ameaçar o mundo. Ela finalmente recebeu permissão em 1940 para escrever ao Papa.
Na parte das revelações que designamos com o nome de segredo, a Virgem Maria anunciou o fim da guerra que então afligia a Europa e previu uma guerra futura. Santíssimo Padre, isso permaneceu em segredo até 1926, segundo o desejo manifesto de Nossa Mãe Celestial. Carta de Lúcia ao Papa Pio XII, dezembro de 1940. Então, em 1942, o Papa Pio XII, pela primeira vez, consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria, de modo muito obscuro e implícito, referindo-se à Rússia. Ele era um prisioneiro no Vaticano. Não conseguia que todos os bispos do mundo trabalhassem com ele. Vocês são filhos de Deus. E temos rezado por vocês. Então, em 1952, o mesmo Papa consagrou o povo russo ao Imaculado Coração de Maria. Mas Lúcia sempre disse, não adianta se não reunir todos os bispos. Mas em 1962, a coexistência pacífica foi interrompida, quando um avião de reconhecimento descobriu mísseis nucleares fornecidos pelos russos em Cuba. Parecia não haver resposta. O mundo estava, de algum modo, sem esperanças. Falava-se muito sobre o que isso importa no fundo. Quanto tempo poderemos continuar sem que puxem esse gatilho? Os Estados Unidos e a Rússia discordavam a um ponto em que ninguém sabia o que fazer. Não tinham nenhuma solução. Ninguém sequer entendia a causa da guerra. A única solução para aquela guerra era insana. Era a chamada destruição mútua. O conceito era que os Estados Unidos criariam o máximo de armas possível, a Rússia criaria o máximo de armas possível, e no final os dois lados criaram armas bastantes para aniquilar todas as nações do mundo, todas as pessoas do mundo. Muitas mensagens sobre a Rússia, a conversão da Rússia, só surgiram em suas memórias, dos anos 30 e 40. A Segunda Guerra Mundial se desenrolava e estávamos preocupados com a Rússia. Ela implantou esses fatos nas mensagens. Duvido que tenha feito isso de modo enganoso ou até mesmo consciente. Quando o bispo leu as terceiras memórias, ficou estupefato com tudo aquilo que eles ainda não sabiam e disse para ela escrever mais uma. Sua Excelência, essa é a página mais difícil de todas que me ordenou escrever. Eu disse, meu segredo pertence a Deus. Coloquei-o em suas mãos para fazer com ele o que quiser. Então cumpro minha tarefa de obedecer suas novas ordens e os desejos do reverendo Galamba. Exceto pelo segredo que não posso revelar agora. Contarei todo o resto. Então houve uma outra visão, chamada terceira parte do segredo, que Lúcia não escreveu em 1941 como as duas primeiras partes, mas só em 1944, com ordens do bispo. Os escritos da irmã Lúcia, incluindo o segredo no envelope separado, foram mandados ao bispo de Leiria em 1957. Os escritos foram enviados ao... A carta de Lúcia ficou durante muito tempo, essa carta tão famosa, no arquivo mais profundo do Vaticano. O Papa João XXIII abriu o envelope, leu o conteúdo e o manteve em segredo. Cada Papa subsequente recebeu a carta contendo o segredo, que será publicado somente quando o Papa assim o desejar.
Na terceira parte do Segredo de Fátima, eles viram o Papa sendo atingido e caindo quase morto. Vimos um anjo com uma espada flamejante na mão esquerda. Apontando para o chão com a mão direita, o anjo gritou em voz alta: penitência, penitência, penitência. O Santo Padre passou por uma grande cidade semi-arruinada. Rezou pelas almas dos corpos que encontrou no caminho. Tendo chegado ao topo da montanha, de joelhos ao pé da grande cruz, ele foi morto por um grupo de soldados que dispararam balas e flechas contra ele. Então, não sabíamos que a pessoa que entendera pela primeira vez o texto escrito pela irmã Lúcia em 1944 foi João Paulo II no hospital. Quando o leu após alguns dias de internação, ele disse ao secretário e a outra pessoa presente da Secretaria do Estado: esse sou eu. O atentado aconteceu em 13 de maio de 1981. Em 13 de maio, aniversário de Nossa Senhora de Fátima, ele disse: estive nas garras da morte. E a mão de Nossa Senhora de Fátima interveio. A bala foi apontada direto para o seu coração. Depois, quando o Papa foi vê-lo na prisão, Aliágica disse a ele: sou um assassino de aluguel. Eu não erro. Sou um assassino profissional. E disse: de quem era a festa na sua igreja naquele dia? Foi o que o salvou. Era a festa de Fátima. O Papa se ajoelhou para abençoar a estátua de Nossa Senhora no exato momento em que Aliágica atirou nele. E por isso a bala atravessou o corpo do Papa e não acertou seus órgãos por milímetros. O Papa João Paulo disse: uma mão guiou a arma, mas outra guiou a bala. E então, um ano depois, ele foi até Fátima para agradecer a Nossa Senhora por poupar sua vida. Após o atentado na Praça São Pedro há um ano, assim que voltei à consciência, meu pensamento se voltou a este santuário para agradecer ao Imaculado Coração de Maria que me salvou do perigo. Por que o Vaticano guardou esse segredo por tantos anos e só o revelou em 13 de maio do ano 2000, no momento em que o Papa estava no Panamá, beatificando Jacinta e Francisco? Imagine se tivesse sido divulgado anos antes. Há muitas pessoas doentes no mundo, fanáticos, e o Papa foi baleado e quase morto. Quantos malucos não teriam tentado cumprir a profecia? Em 1982, ele veio pela primeira vez. Fez a consagração. Lúcia estava lá. Mas ela disse ao Papa: não está feito, Santo Padre, precisa convidar todos os bispos do mundo. No dia 25 de março de 1984, ele nos pediu para levar a estátua de Nossa Senhora para Roma. E na presença daquela estátua, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ele liderou a consagração. Diante do mundo, ao lado dos bispos, ele consagrou o mundo e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E então Lúcia disse: está feito segundo a vontade de Nossa Senhora. No mesmo ano, Gorbachev tornou-se secretário-geral do Partido Comunista. A situação começou a mudar na Rússia. As coisas começaram a melhorar.
Pela primeira vez, a União Soviética concordou em destruir armas que já possuía. Um após o outro, os países do Bloco Oriental começaram a se libertar dos grilhões do comunismo. Tudo isso começou a acontecer na União Soviética, sem um tiro ser disparado, pacificamente. Como é possível que um governo totalitário literalmente abdique do seu poder? Mas um homem chamado Gorbachev literalmente abriu mão de seu poder. Ele literalmente abdicou de seu poder totalitário em favor de algo, e nem ele sabia exatamente o que aconteceria. Alguns meses antes que aquilo acontecesse, a irmã Lúcia me fez saber que o dia estava próximo, que Deus aceitara a consagração do colegiado. Senhor Gorbachev, derrube esse muro. No coração da cidade. E receber essa mensagem da irmã Lúcia de que o dia estava próximo foi tremendo para mim. Em 1º de dezembro de 1989, Mikhail Gorbachev, presidente da Rússia, foi visitar o Papa no Vaticano. Imagine isso vindo de um país ateu, do país cuja meta era disseminar o comunismo ateísta pelo globo e conquistar o mundo inteiro. Em 25 de dezembro de 1991, a bandeira vermelha foi baixada do Kremlin pela última vez. E em seguida veio a dissolução da União Soviética. Quando pensamos nesse imenso projeto sistemático, nessa vontade persistente de destruir todas as religiões e também os sinais das igrejas, especialmente no coração dos homens, acho que a queda do comunismo e o modo com que aconteceu foi um milagre. Nós não precisamos mais de Deus. Essa é a atitude de tantos hoje em dia. Essa mentalidade começou a surgir no começo do século XX. Depois do 11 de setembro, soube que as igrejas estavam cheias de pessoas rezando. Alguns meses depois, já começaram a se esquecer. Por isso, a conversão precisa ser profunda. Não apenas uma reação emocional temporária, mas algo que nos mude permanentemente. Foi esse o tipo de conversão pedido em Fátima. O que Nossa Senhora sempre nos pede para fazer? O mesmo que o livro do Apocalipse nos exorta a fazer: rezar, fazer penitência, fazer o bem, ficar perto de Deus. É um conselho que ninguém pode dizer que é um mau conselho. Podem questionar se a revelação de fato ocorreu, mas a mensagem está dita. Nossos filhos foram levados para longe de Deus e atraídos para o conceito de prazer imediato. Vemos no mundo de hoje que muitos perderam a noção de Deus. Chamamos de sociedade secularizada. Deus foi tirado de cena. A atual situação do mundo, que mergulha no puro materialismo, me assusta muito mesmo. Mas não preciso de previsões apocalípticas para ter medo do mundo de hoje. Os próprios jornais fazem isso. Hoje nós fazemos nossas regras e as colocamos acima das regras de Deus. Decidimos o que é certo e o que não é. E isso causou uma decadência espiritual que tem aumentado cada vez mais. Somos os maiores exportadores de cultura do mundo.
E não é uma cultura baseada em Deus. Grupos radicais hoje em dia usam a retórica de que os Estados Unidos são satânicos, que é uma cultura totalmente dominada por Satã, e que essa cultura está prestes a permear o mundo todo e destruir a cultura deles. E que por isso eles teriam razão em erradicar esse mal. O mundo islâmico, incluindo a Al-Qaeda, acha que estamos corrompendo o mundo, poluindo o mundo com nossa pornografia, nossos filmes, nossos programas de televisão. Eles acham que o único modo de resolver o problema da imoralidade global é causar nossa aniquilação. Não podemos apenas dizer, vejam esses terroristas, são pessoas malignas, estão produzindo bombas e destruindo a si mesmas também. E vejam quanta devastação estão causando. Estamos produzindo a sociedade na qual o terrorismo prospera. Socorro! Por favor, me ajudem. Precisamos nos responsabilizar pela produção dessas armas de destruição em massa. A Al-Qaeda e Bin Laden procuraram materiais nucleares há vários anos. Estamos falando de uma devastação que é muito maior do que ocorreu em 11 de setembro. Há 2 semanas, Robert Miller deu uma entrevista coletiva e disse para o povo americano se preparar para um ataque nuclear da Al-Qaeda. Isso vindo do diretor do FBI. Não só isso, como o ataque vai ocorrer muito em breve. Essa situação é pior do que a situação que tivemos na Guerra Fria, porque na Guerra Fria eram 2 nações relativamente inteligentes que tinham a capacidade para se destruírem, mas não tinham a intenção. Agora, são pessoas que têm a intenção de destruir outras nações. Estão só esperando a capacidade. Muitos hoje acham que estamos vivendo o final dos tempos, o começo do apocalipse. O fim da história humana como a conhecemos. O movimento em direção à evolução é o correto. O contrário é uma aberração, é a degeneração. Isso deve acontecer, uma desestruturação deve acontecer para que surja uma nova estrutura. Uma mudança de paradigma está chegando e será só o começo de um novo estado criativo de evolução em que superaremos essas aberrações temporárias do materialismo, essa separação entre nós que o terrorismo está criando, essa calamidade que o aquecimento global parece trazer. Nós vamos superar tudo isso. No final, meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrará a mim a Rússia, que será convertida, e será concedido ao mundo um período de paz. Examinando a evolução humana, vemos que no começo éramos seres cuja mente era muito dominada pelas emoções. Depois nos tornamos seres com mente mais racional, o que somos hoje. E no futuro da evolução, teremos seres humanos com mentes que irão além até mesmo da racionalidade. E qualidades suplementares como o amor, beleza e justiça serão dominantes em nossa consciência. E é para essa nova consciência que a Virgem Maria chamou a atenção da irmã Lúcia. A irmã Lúcia morreu em 13 de fevereiro de 2005. Seus primos, Francisco e Jacinta, foram beatificados pelo Papa João Paulo II em 13 de maio de 2000. Em fevereiro de 2008, o Papa Bento XVI antecipou o processo de beatificação da irmã Lúcia. A mesma concessão feita à Madre Teresa e ao Papa João Paulo II.